Deus, paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus por esta oportunidade, por esse tempo precioso e por poder estar na casa também. Um texto que o Senhor falou no meu coração nesta tarde. Estava orando ao Senhor e o Senhor falara em meu coração. Louvo a Deus pela vida da Paula, meus filhos, os barrigudinhos que estão por aí, né? E os amigos, irmãos. O Micael, amém. Micael e a irmã Rebeca, uma bênção de Deus também nas nossas vidas. Queridos, capítulo 26 de Gênesis, verso de número 26, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos ali uma aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam, e levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Sebá. Por isso Beer-Sebá é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beerim, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Amém? Tome teu assento, glorificando e bendizendo a Deus. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, os versos que fizemos menção nesta noite, desde o verso 26 até o verso de número 34, fala-nos a respeito de uma aliança de Isaque e Abimeleque. Em um tempo que Isaque chega na terra de Gerar, após um anúncio e fome de fato sobre a terra, ele ouve a voz de Deus, e ele não vai ao Egito, Jader, ele não vai buscar mantimento onde o comércio e o negócio já era voltado para o Egito, e o Senhor fala com Isaque, para que Isaque viesse a ouvi-lo. E o Senhor diz a Isaque que, como Abraão, ele ouviu e foi bem sucedido, conta das promessas e do que acontecera com Abraão. E o Senhor, ele confirma a promessa, dizendo para Isaque: assim eu farei com você e com a tua descendência, se a minha voz ouvir. Então a condição que o Senhor dá a Isaque é uma condição, Pedro, desde Abraão, desde quando o Senhor o chamou. E o Senhor, ele vai seguir com o plano, com o projeto. O Senhor não vai mudar. Abraão já não está mais ali, mas agora é Isaque. E o Senhor, ele precisa realizar o que ele disse desde Abraão. E a semente agora é Isaque. Depois virá Jacó. E ainda que
neste tempo, se olharmos o capítulo de número 25, nós vamos observar que já as duas nações haviam nascido. As duas nações que eu digo é Jacó e Esaú. Nós conhecemos a história, a saber que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú, por causa de ser peludo, por causa de ser ruivo, deram-lhe o nome de Esaú, porque o costume da época, conforme nasceu, davam-se o nome. Conforme veio, eles imaginavam alguma coisa e davam o nome. Então, quando nasceu Esaú, eles falaram assim, ó, tem cara de Esaú. Mas quando nasceu Jacó, eles falaram, tem cara de Jacó. Por quê? Porque um dos significados de Jacó significa aquele que agarra. Outro significado, o enganador. Como já ouvimos muitas ministrações. Mas eu gosto do Jacó que agarra. Porque em toda a sua vida ele agarrou oportunidades. Quando Esaú estava com fome, chegou e disse assim, ô meu irmão, me dá um negócio para me comer aí. Ele disse assim, só se você me vender a primogenitura. Ou seja, ele sempre aproveitou a oportunidade. É por isso que quando eu prego, irmãos, a maioria das vezes eu insisto nessa palavra. Eu prego para Jacós, mas Jacós que significa aquele que agarra. Eu prego para pessoas que valorizam a oportunidade. Não importa se é pequena, não importa se ninguém está valorizando. Eu e você como igreja, nós valorizamos a cada oportunidade, porque nós cremos que é Deus quem prepara elas. Então nenhuma oportunidade ela pode ser rejeitada. E Jacó ele vai aproveitar as oportunidades. E quando era para ele aproveitar a oportunidade, no caso quando seu pai chama Esaú, vai abençoar Esaú e diz, Esaú, pegue uma caça, vai fazer um guisado. Essa oportunidade era para Jacó aproveitar, mas ele mesmo não quis. Foi a mãe, Rebeca, que disse assim, Jacó, eu vou dar um jeito nesse negócio aí, tem uma oportunidade e você vai ter que agarrar essa oportunidade. E Jacó disse assim, não mãe, de vez eu trazer sobre mim bênção, vou trazer maldição. A Rebeca disse, que venha sobre mim essa maldição, porque a Rebeca, ela conhecia o que estava sendo falado e o que estava sendo gerado. E o que era, pastor? Que o maior serviria ao menor, que o mais velho serviria ao mais moço. E isso quando foi falado, Jacó e Esaú era neném, não ouviu, não sabiam, ou se sabiam, faziam de conta que não sabia. Aí a Rebeca ligeira, ela vai dizer assim para Jacó, vai lá, que eu vou arrumar para você as vestimentas de Esaú, vou passar perfume em você, você vai ficar que nem Esaú, a voz não dá para mudar, mas eu tenho certeza que o teu pai não enxerga mais, ele vai pensar que é Esaú. Então foi uma oportunidade que não partiu de Jacó, foi uma oportunidade que a mamãe dele, a Rebeca, disse, eu te ajudo nessa aí, porque havia uma promessa. Queridos, o que tem que ser feito, vai ser feito. O que está escrito, está escrito. O livro dos Salmos 139 diz que no livro de Deus, os nossos dias já foram escritos. Então tem coisa que a gente vai se esforçar no tempo errado e não vai vir para a nossa mão. E tem coisas que a gente nem vai se esforçar, vai cair na nossa mão como uma luva. Alguém pega essa palavra, irmão? Já aconteceu na minha vida de eu insistir com alguma coisa e não acontecer nada. E de repente quando você esquecer, quando você nem ligar para aquilo lá, daqui a pouco vem. Porque as bênçãos nos alcançarão. Então tem coisas na nossa vida que se você tentou uma, duas, não deu, talvez não seja o tempo. Mas isso não significa que você tem que abrir mão do propósito e se perder no processo. Nós não podemos nos perder no processo. E mesmo quando o processo começa a ser bênção sobre a nossa vida, como assim, pastor? José, no processo que ele estava, ele foi abençoado na casa de Potifar. No processo que ele estava, ele foi abençoado na cadeia.
mas ele sabia que o propósito era maior, ele não parou por ali. Eu tenho uma palavra para alguém: não pare onde você já chegou, Deus tem mais. O processo ele é dolorido, e às vezes vem o bálsamo no processo, mas o Senhor está dizendo: o meu propósito é maior na sua vida, fica firme. Porque há momentos na nossa vida que no processo a gente já pensa que chegou no final, e a gente diz assim: é o que Deus tinha para mim. E Deus, Yahvé, está olhando lá do céu e está olhando para mim e para você, dizendo assim: não, filho, esse é só um aconchego temporário, um conforto temporário, mas continua caminhando, eu tenho mais para você. Continua sonhando, o sonho ele é combustível, continua almejando para que você viva dia a dia, para que você venha ter na sua vida todos os dias um objetivo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu sei que o Deus que permitiu você entrar nesse processo, Ele já conhece o final, e o final é: Ele está no controle, te pega pela tua mão, e Ele está dizendo para alguém: levante a tua cabeça. No processo tem choro, tem lágrimas, tem aconchego, mas no propósito tem troféu, tem prêmio, tem vitória, tem testemunho, tem milagres. Quando eu vejo essas duas nações que foram formadas, o Esaú e o Jacó, o Esaú que abre mão da primogenitura, como se ele estivesse dizendo assim: ah, já é meu mesmo, nasci primeiro. E o Jacó que diz assim: eu agarro esta oportunidade. Nesse tempo, a fome vem, o pai Isaac precisa dar um jeito, ele é o provedor da casa. Foi aí que ele pega a esposa, a Rebeca, que eu acho lindo em Deus, irmãos. Rebeca era estéril, e o Senhor, Ele sempre amou os desafios, as coisas difíceis. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver mulheres e mais mulheres que eram estéreis e que geraram homens de Deus e que falam aos nossos corações até o dia de hoje. Eu não sei se o Senhor fechou alguma porta para você, mas Ele está dizendo: eu posso abrir se você acreditar. A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca, e nessa oração o Senhor abriu a madre de Rebeca e deu gêmeos. Você está preparado para receber uma bênção dupla? Não estou profetizando filho para ninguém, mas eu estou profetizando uma bênção dupla. Você está preparado para receber algo que o Senhor está preparando para você e é dobrado? Como assim, pastor? Você esperava você esperava de um jeito, você esperava de uma forma. Eu vim aqui para ser profeta na vida de alguém. Deus está dizendo: eu vou fazer o dobro do que você pensa, do que você imagina. Eu profetizo em nome de Jesus que há um Deus nos céus que já está preparando tudo. Há um Deus no céu que está preparando pessoas para cuidar daquilo que você tem colocado nas mãos dele. Deus está preparando pessoas para ajudar você nessa causa. Eu quero profetizar sobre vidas que o nosso Deus, Yahvé, o Deus que sara, o Deus que cura, é o Deus que ainda faz milagre e vai abrir a porta das possibilidades, e o nome dele será glorificado. Não deixe de orar, Isaac. Não deixa de orar, homem e mulher de Deus. Se Isaac não ora, eu não sei se a Rebeca deixaria de ser estéril. Pastor, mas havia uma promessa, sim. Mas toda promessa, ela passa, uma pelo teste do tempo, mas a outra pelo meu esforço e pelo teu esforço. Se ficar hashtag em casa, irmão, quem está correndo atrás vai receber primeiro. Quem está se esforçando vai receber primeiro.
Quem achar que as coisas vão vir porque Deus prometeu, queridos, tem gente aí que já está contando testemunho, já está contando bênção há quanto tempo? Por quê, pastor? Porque entendeu que precisa se posicionar para que o céu se movimente. Isso é palavra profética para alguém. Para o céu se movimentar, é preciso alguém se posicionar. Como assim, pastor? É Elias dizendo: segundo a minha palavra não chove mais aqui. É Eliseu dizendo: onde está o machado? E quando alguém chamado Moisés, um profeta, ficou clamando, Deus disse: não, Moisés, você está entendendo errado, fala para o povo marchar, toma uma atitude, Moisés, coloca a madeira nas águas, Moisés, a ordem já foi dada. Reaja, faça alguma coisa, jejue, ore mais, busque mais, consagre, faça hora extra em cultos, eu não sei, mas busque. Porque o mais interessado em fazer milagres na minha e na tua vida é Deus. E é todos os dias Ele olhando para mim, olhando para você, como um pai olha para um filho e deseja ver o filho ver o filho vencendo. Assim olha o Pai para nós. Não tem ninguém mais, eu repito, não tem ninguém mais que deseje tanto que você vença do que igual o seu Pai Celestial. Não tem. Você pode ser amigo da amiga, pode ser o que for, pode ser o irmão ou irmã, mas tem um Pai nos céus. Ele olha para nós, Jader, todos os dias ele diz assim: hoje é o dia da vitória, filho. Se esforça mais, não abandona o barco, não entrega, continua. Eu sei que está doendo, mas é necessário. Eu sei que tem afronta, mas é necessário. Eu sei que está apertado, está estreito, mas é necessário. E o Pai deseja que você vença. E o Isaac, ele ouve a voz de Deus, e ele fica em Gerar. E em Gerar, ele vai dizer que Rebeca é sua irmã. Abimeleque, percebendo que uns dias os dois, parecendo marido e mulher, o chama e diz assim: por que mentiste para nós? A referência do pai, chamado Abraão, pega o filho, chamado Isaac. Por isso que às vezes as pessoas fazem pouco aquilo que ouve da gente, mas fazem bastante aquilo que vem em nós. Eu sempre digo na quadra, pastor Júnior, que não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Porque o que eu faço é o que vai fazer com que o outro seja influenciado. O que eu faço é que vai fazer com que o outro aplique. O que o pai fez, Isaac também fez. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor se renovam toda manhã. Lamentações 3, verso 22, são as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. Não é porque você é bom, não é porque nós pensamos que somos alguma coisa, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nesse tempo, Abimeleque, ele não fere esposa, ele não vai punir Isaac, mas em Gerar, Deus começa a abençoar Isaac. Deus faz de Isaac um homem rico, próspero. Ele tem gado, tem ovelhas em Gerar. E quando ele desce mais abaixo ainda, quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando ele vai num lugar chamado Vale de Gerar, parece que é ali que o Senhor vai abençoar mais Isaac ainda. Por que será que Deus tem um negócio com vale, né, irmão? Meu pastor Júnior, Deus tem um negócio com vale.
Ah, irmãos, Deus tem um negócio com vale, irmãos. É no vale que Deus manifesta a sua graça. É no vale que Deus mostra que Ele está conosco. É no vale que Deus mostra também quem não está conosco. Porque uma coisa é falar que está do nosso lado, mas não andar conosco. Mas é no vale, irmã Rosana, que Deus se manifesta a graça dele sobre a tua vida, sobre a tua casa. É no vale que Deus te toma pela mão, é no vale que Deus diz caminha, é no vale que Deus faz água jorrar, é no vale que o Senhor confirma a bênção, é no vale. E esse vale chamado Gerar falou muito comigo, porque foi um vale que Isaac ele não passou de passagem. O texto vai dizer que ele habitou, ele morou no vale. Se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, o João Batista pregou deserto, Judeia. Jesus se preparou no deserto. Davi e Golias tinha vale na história. Talvez a gente quer demais, almejando coisas grandes, e a gente quer demais estar lá em cima. E o mistério de Deus conosco é no vale. O negócio de Deus conosco é no vale. Eu não estou falando para você ficar sempre provado, mas eu estou dizendo, não se esqueça do vale. Porque é no vale que Deus te faz gerar. É no teu vale que Deus faz você conhecer a luz. Gerar significa dar a luz. É no vale que Deus mostra luz para a tua vida, que é Cristo, que é Jesus. É no vale que você tem visões que nunca ninguém teve antes. É no vale que Deus faz de você pregador. É no vale que Deus faz você vencedor. É no vale que Deus molda o nosso caráter. É no vale que Deus faz a nossa costa ficar calejada. É no vale que Deus nos faz dependente, exclusivamente dele. É no vale. A Bíblia diz que Ezequiel, ele viu a glória de Deus. Aonde, pastor? No vale. Ah, irmãos, eu lembro que eu ia muito no monte, meio devagar. Quando eu falo devagar, porque eu ia muito no monte. Eu ia 21 dias, 40 dias, eu ia antes de casar. Depois que casei, ah, Jesus, depois que eu consegui a bênção ali, o zóio de esmeralda, mas eu ia muito no vale, porque o monte que a gente ia, ali em Cesário Lange, era um vale, e quantas experiências, e o pastor Zezinho, já com aquela idade que tinha, eu ficava todo dia, vamos para o monte, pastor, vamos para o monte, e ele tadinho, querendo descansar, às vezes dia de semana, a gente ia lá pro vale. Uma vez eu fiz, junto com os jovens, com a igreja lá, os 12 dias de clamor, na igreja e no vale. Aí uma vez o pastor estava meio cansado e disse assim, viu, ora na igreja. Ah, e eu orando quietinho, do jeito que eu oro, né, irmãos? Era quase 1h da manhã, eu gritando dentro da igreja, junto com o irmão lá. Senhor, eu quero ver a tua glória, tudo apagado dentro da igreja. Daqui a pouco eu sinto uma mão assim, ó. Ah, eu tremi, irmãos, falei, é um anjo. Eu tremi, parece que a alma saiu do corpo e voltou. A hora que eu olhei assim, o pastor Zezinho dizendo, viu, ora mais baixo, rapaz, Deus ouve também. Tem gente que quer dormir, porque eu queria ver, ter uma experiência. Eu me recordo agora, irmãos, das campanhas que fizemos. Nós fomos uma vez no vale, junto com a igreja, não tinha estrela nenhuma, não tinha a lua, não quis aparecer. A Camila é testemunha disso, a Camila ia. E eu me lembro que estava tudo escuro, e a gente orando, e daqui a pouco uma luz veio, e andou no meio do círculo, e clareou toda a mata. O pastor Zezinho, que é o mais prudente, o mais maduro na época, ele olhou abriu os olhos assim,
E ele desesperou, e ele começou a orar mais alto que a gente ainda, porque ele viu que realmente era uma presença gloriosa do Senhor. É no vale que Deus nos dá experiências como essa. E eu me lembro que foi no vale, irmãos, que eu fiz propósitos, até mesmo de casamento, família, ministério. Eu e a Paula vamos completar agora sábado 11 anos de casado. É 11 anos, né? Eu apanho depois, é 11 anos, né? Dia 17. Então foi no vale, irmãos. Eu sempre fui de orar, buscar ao Senhor, buscar orientação, para que a gente venha fazer conforme Deus já planejou, para que a gente não saia do trilho, do propósito. Porque eu sempre digo que quem não ora antes, para decidir, vai ter que orar a vida inteira depois com consequências. E eu tenho testemunhos de pessoas assim. Então ora antes. Até o dia que a gente começou a namorar, pastor Júnior, não sei por que eu estou lembrando disso. Ela olhou para mim na semana e disse assim, ó, a gente vai lá na irmã Lurdinha. Bem assim. Se Deus usar a boca dela e falar que é mesmo. Senão a gente acaba por aqui. Foi assim, Pedro. E a gente chegou lá, quando a gente chegou lá, e eu, Jesus, entra aí, faz a obra. A hora que a gente desceu da moto, tirou o capacete, ela disse assim, Paulinha, é esse. E eu disse, graças a Deus. Ah, irmãos, são experiências assim, que a gente tem no vale, irmãos. É no vale de Gerar. Aí o que eu acho lindo em Deus é que os servos de Abraão que haviam cavado poços, agora quando Isaac está tomando posse dos poços que era de papai, eles vão entulhar os poços, e outro vai dizer é meu, porque os filisteus começaram a invejar o que Deus estava fazendo, Cibele, na vida de Isaac. Tem pessoas que vai te invejar, irmão. Talvez você diga assim, mas pastor, não tenho nada. Mas tem gente que quer o seu nada. Tem gente que quer o meu nada. Tem gente que vai te invejar da forma que você é, o jeito que você fala com as pessoas. Tem gente que vai invejar aquilo que é simples. Aos teus olhos não é nada demais, mas tem gente que vai invejar e vai querer entulhar os teus poços, e vai querer bloquear, e vai querer jogar terra em cima. Mas eu quero profetizar na vida de alguém, irmãos. Se porventura alguém que achou que você estava no fundo do poço, esse mesmo alguém ainda vai ter que beber a água desse poço que você vai gerar. Você crê nisso, irmãos? Sabe aquela que diz assim, agora acabou mesmo, entulhei o poço, ou entulhar os poços, sai mais nada bom aí. Aí a Vé está dizendo, filho, sai sim, sai sim. Sai sim, porque o que é dele, o que é teu, ninguém rouba, ninguém toma, o que é teu, o Senhor já confirmou, já está registrado. Estou profetizando na vida de alguém, o que Deus tem reservado para você, toma posse, ninguém vai roubar o que Deus já fez para você. E aí que eles vão tentando, e abre um poço aqui, ou desentulha um poço aqui, e é meu e tal. E aí, Isaac, ele continuou tentando. Continue tentando. Pastor, mas eu acabei de abrir um poço aqui, já entulharam, pastor. Abre outro. Pastor, já abri outro, falaram que é dele esse negócio, pastor. Abre mais. Vai chegar uma hora que o filisteu, o filho do cão, ele vai se cansar. Ele vai dizer assim, a gente já tem o suficiente, não precisa mais não. De lá não vai sair nada bom mesmo. É aí que Deus vai te prosperar. É aí que Deus vai confundir o inimigo. Quando o Abimeleque, ele vê que o negócio está fluindo na vida de Isaac,
cabeça dele começa a martelar. Martelar o que, pastor? Começa a dizer assim, Pedro: Deus abençoou Abraão, agora é a vez de Isaac. Deus abençoou Abraão, agora é a vez de... É no verso 29, no final do versículo, que diz assim: tu és agora o abençoado do Senhor. É isso que eu vim fazer nessa noite, falar para alguém. Quando chegar, Camila, a tua hora, quando chegar, irmã Radassa, o teu momento, quando chegar, igreja do Deus vivo, o teu momento, vão ter que reconhecer, vão ter que olhar para você e vão ter que dizer: o tempo é dele agora. O tempo é dele agora. Esse é o tempo dele ser abençoado. Você já percebeu que tem pessoas no nosso meio, na igreja, irmãos, que parece que tudo cai do céu, mas não é. É porque é o tempo dele ser abençoado, é o tempo dela ser abençoada. Eu vim lá da quadra dizer para alguém nessa noite: se chegou o teu tempo de ser abençoado, de ser abençoada, não tem quem revogue a palavra de Deus na vossa vida, não tem quem faça a mão do Senhor recuar na tua vida. Se é o tempo, aproveita este tempo. Aproveita esse tempo. E não fique pensando o que vão pensar, o que vão falar. Aproveita esse tempo. Porque quando tu está no vale, ninguém fica pensando em ti. Quando tu está na prova, ninguém fica pensando em ti. Quando tu está lá juntando os boletos, parcelando, arrancando dinheiro de cartão de crédito, ninguém está pensando em tu. Aí Deus diz assim: é o tempo dele agora. A gente vai ficar representando alguém, porque você viver em torno de alguém é representar, não é viver. Mas quando você vive de acordo com aquilo que Deus te prometeu, Deus te abençoou, ponto. Deus te abençoou, ponto. Alguém gostando ou não, alguém querendo ou não, é o tempo de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas para encorajar alguém, se estiver passando por processo, fica firme. Vai chegar o tempo da bênção também na tua vida. Vai chegar o tempo de você testemunhar que Deus preparou tudo e que Deus proveu. Irmãos, se eu contar o que já passei, o que passamos, vira testemunho, mas eu prefiro falar do hoje, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem guardado a minha casa, a minha família, o quanto Deus tem abençoado o ministério que Ele tem me emprestado para servi-lo aqui nessa terra. Eu só tenho palavras de gratidão a Deus. Se não chegou o teu tempo, continua firme, continua na peleja, continua se esforçando. O mesmo Deus que tem abençoado A, B, é o mesmo Deus que tu serve. Lembro quando eu comecei a pregar, irmãos, tinha gente que dava risada. Uma vez eu preguei numa casa, não sei se a Camila estava lá nessa casa, mas tinha aquela palavra do joio e do trigo, e eu falei o culto inteiro que era choio, e os irmãos dando risada, e eu pregando na ousadia, nunca faltou, porque tem choio. Aí depois uma tia minha me chamou e disse: não é choio, é joio. Falei: agora já foi, mas Deus falou. Então, irmãos, agora nós não podemos parar, porque alguém está zombando, alguém não acredita em nós, alguém não, continua semeando. Uma das suas sementes vai cair na terra. Não precisa muitas, é uma só, porque a palavra do Senhor diz que nesse mesmo tempo Isaac semeou. Queridos,
através de um, veio 2, 3, 10, 80, 90, 100. Eu quero profetizar que através de uma semente tua, eu não sei qual é a semente que você tem semeado, se é a tua própria vida, através da tua semente, o Senhor vai alcançar almas, o Senhor vai alcançar vidas, e daqui a pouco, pessoas vão testemunhar que através de você nasceram de novo, foram libertos, foram alcançados, receberam o milagre, foram abençoados. Continua semeando. Esses dias eu ministrei ali no Força para Viver, e o evangelista Renan, ele trouxe lá um testemunho de um dia que eu ministrei na sede, e o Senhor falou com ele. Ele me disse que ele ia embora, ele estava decidido a ir embora, e eu ministrei sobre os quatro homens e um paralítico, e ele me disse que naquele dia o Senhor falou com ele, e logo depois veio aquele irmão lá, estava cadeirante na época, e ele entendeu o que o Senhor estava dizendo. Além de você ficar, você vai ajudar paralíticos a se levantar. Irmãos, só de uma palavra dessa, de um testemunho, eu sou difícil chorar, mas eu quase que chorei, meus olhos lacrimejou, deu uma segurada, eu falei, bora que o barco está indo, está tocando. Porque edifica a gente. Gente para ferir, irmãos, está cheio, né? Gente para falar, tem bastante. O Senhor, Ele está procurando pessoas que levante outras pessoas. Pastor, não sei pregar através das suas ações, das suas atitudes, das suas orações. Você está semeando. E o que eu vejo agora é um homem chamado Abimeleque, rei dos filisteus, ele chegando para Isaac e dizendo assim: você sabe que quando você estava lá com a gente descobriu, Rebeca não era sua irmã, e a gente não te fez mal, a gente fez bem. Sabe o que é isso? Gratidão. O que Isaac vai fazer com Abimeleque é gratidão. Por mais que os filisteus o invejaram, entulharam os poços, o que Isaac vai fazer com Abimeleque, a aliança que ele vai fazer é gratidão. Seja grato. Não venha punir outros por causa de um. Nem todo mundo é mau, nem todo mundo é ruim. Pastor, mas falaram. Pastor, mas tem levante. Pastor, não, queridos. Ainda tem pessoas que te ajudaram no passado e que Deus permite estar no teu presente para que você seja grato a Deus e também sirva. E sobre duas coisas que eu quero falar, eu já encerro. Nós devemos tomar cuidado com as nossas alianças. Nós devemos tomar cuidado com as nossas decisões, ou com quem estamos nos unindo. E isso eu digo geral. Quando eu usei exemplo da Paula, a gente orou para que não acontecesse de começar casamento e separar. A gente orou. Quando eu fui para a quadra, essa terceira vez, a gente orou. Ainda que quando o pastor Júnior me ligou, eu pensei que era alguma igreja da região, porque eu não pensava em ir para a quadra. E eu falava para Paulo que quadra nunca mais. Ele disse: é a quadra, irmão. Eu falei: glória a Deus, amém, pastor. E fomos lá. E está uma bênção, graças a Deus. Porque a gente não está mais para servir a nossa vontade, irmãos. É a vontade do Senhor que funciona. É a vontade do Senhor que nos faz colher. É a vontade do Senhor que nos faz gerar. Talvez tenha algo aí que você está orando: Senhor, mas não é a minha vontade. Entenda isso, que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Quando eles fazem essa aliança, esse juramento, que foi de madrugada,
eles assumiram um compromisso. Fazer aliança é assumir um compromisso. Por isso nós devemos orar, buscar discernimento, ver se de fato o Senhor está nesse negócio, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Aí o texto ele vai terminar dizendo, falando a respeito de Esaú, que com 40 anos de idade tomou por esposa Judite, que era filha de heteus. O que isso significa, pastor? Significa que trouxe para os pais angústia, dores. Cuidado com as escolhas, irmãos. Cuidado com as escolhas, cuidado, eu vou tomar a minha decisão, eu mando no meu próprio nariz. Nós devemos tomar cuidado com as nossas escolhas, para que nós não venhamos depois ter prejuízos. Amém, queridos? Amém, irmãos? E o que eu acho lindo, irmãos, é que Isaac, ele ora quando Rebeca está vindo. Com 40 anos eles se casam, com 60 anos eles vão ter Esaú e Jacó, e parece que foram eles que planejaram. Mas não foi. Foi Deus. Foi Deus. O que eu quero passar para alguém nessa noite, eu já encerro. Deixa Deus fazer o planejamento. Deixa Deus fazer o propósito dele. Você vai saber aqui dentro, vai dar paz no coração. E se não der, pastor, ora mais, coloca mais diante do teu Deus. Pastor, eu já decidi, pastor, eu já até mesmo tenho poços ao meu favor, mas alguém veio, pastor, e entulhou os meus poços. Continua. Esses poços entulhados significa Deus dizendo para você: vai tentando na terra de Gerar, vai tentando nessa terra, vai tentando, não abandona essa terra, porque alguém entulhou os poços. Isso é Deus dizendo: estou te dando um tempo para você amadurecer na fé, estou dando um tempo para você amadurecer a ideia, estou dando um tempo para você se preparar melhor. O Espírito Santo está dizendo para alguém: Gerar não é o problema, Gerar nunca foi o problema é esperar o tempo de Deus. Eu quero crer que nessa noite tem vidas que estão dentro desse tempo, estão dentro deste tempo. Urabai amando urabai, e amando e cai amandarabai. Aguarda o tempo, aguarda o tempo, aguarda o tempo, porque daqui a pouco vão soprar e vão dizer: tu és agora o abençoado do Senhor. Daqui a pouco vão soprar e vão dizer: tu és agora a abençoada do Senhor. Mas continua em Gerar, continua semeando em Gerar, continua semeando em Gerar. Deus vai te abençoar em Gerar. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés, irmãos. Oh, glórias. Eu sinto a presença de Jesus. Quantos acreditam que o nosso Deus ainda é o Deus que faz a água nascer quando a gente se esforça para cavar poços? Eu quero convidar você: saia do teu lugar, vem aqui à frente, que acredita que Jesus ainda tem algo com você. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que precisa de um milagre, você que acredita que está no lugar certo, você está em Gerar, mas estão entulhando os teus poços. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Você que Deus tem uma promessa, você que está debaixo dessa promessa, mas ainda não viu o tempo de gritar e dizer: é o abençoado agora, é abençoada agora. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo.
O nosso Deus não mudou, Ele continua operando, Ele continua chamando, Ele continua nos preparando para vivenciar o seu propósito nessa terra. Oh glórias! Urabaia mandurabacaia mandeia. Se alguém entulhou os teus poços, este mesmo alguém vai ver águas nascer de novo, em um poço que Deus está lhe dando, em um sonho que Deus está lhe dando, em uma obra que Deus está fazendo. Alabacaia mandurabachai. Comece a orar a Deus nesse momento, comece a falar com Deus nesse momento, comece a falar com o Senhor nesse momento. Eu quero crer em nome de Jesus de Nazaré que há uma unção hoje que traga cura, há uma unção hoje que traga restauração, há uma unção de Deus hoje que traga vigor, há uma unção hoje que traga revestimento. Pai, onde estiver alguém nesse momento orando, onde estiver alguém nesse momento crendo que o Senhor está em Gerar, que o Senhor vai abençoar a vida dele, que é chegado o tempo, é chegada a hora. Senhor, abre o céu sobre essa igreja, onde as tuas mãos estiver, Senhor, que haja curas, que haja um mover, que haja um nascer nessa noite de projetos de novo, em nome de Jesus.